igreja? Amém? Gente, eu tô num nervosismo que só por Deus. Eu tô muito nervosa, tô morrendo de medo. A palavra que o pastor Aderson acabou de citar, falando justamente pra gente não temer e ser forte e corajoso, é o que o Senhor tem ministrado no meu coração o dia todo. O tema de hoje é apresentando a Kryptonita, amém? Existem muitas coisas que nos impedem de avançar. Eu não sou pregadora, tá? Eu não sou pregadora, é a primeira vez ministrando, não olhem pra mim, tá bom? Amém? A primeira frase que eu coloquei quando eu comecei a iniciar os estudos, pra gente entender e saber qual é a nossa Kryptonita, o que tem paralisado o povo de Deus, foi: para enfrentar o que nos enfraquece, precisamos entender quem somos. E é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente às vezes ter tanta Kryptonita ou não saber qual é a nossa Kryptonita, que a gente perde a identidade. A gente não tem noção da capacidade que o Senhor depositou em nós para enfrentarmos o que nos paralisa. Então, para a gente iniciar, eu quero ler com vocês 2 Pedro 1:4. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Que diz assim: e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Amém? Pode prosseguir. Não é o 5, né? Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé e a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a dominação a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade o amor. Amém? Então, quando a gente fala sobre identidade, quando a gente precisa resgatar a nossa essência de identidade, nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Mas às vezes a gente fala, eu sou filho de Deus, e às vezes não entende o quão grande é o significado dessa frase. Eu tenho certeza que quando Deus nos criou, Ele escreveu assim, Christian Coutinho, Wallace Coutinho, filho de Deus. Mas o que isso quer dizer verdadeiramente? É a nossa identidade. Deve estar enraizado em nós, mas às vezes a gente é enfraquecido por tantas coisas, por pequenas e grandes coisas, que a gente se perde. Então a gente precisa entender que Deus, quando nos criou com um grande potencial. Às vezes eu e você, nós não acreditamos em nós mesmos, mas Deus acredita. É isso que a gente precisa entender, como povo de Deus que precisa se levantar, como povo de Deus que precisa despertar para um novo tempo. Quando o Senhor me falou para resgatar a memória, a identidade do povo de Deus, Ele me questionou por que precisamos trazer a memória. E uma parte do livro, ele relata que por muito tempo houve a influência dos cristãos sobre o mundo. Uma grande influência. Tanto que hoje, se a gente ouve falar que, por exemplo, alguém chega no Dan Clay e fala assim, nossa, Dan Clay, você tem um brilho diferente, uma luz diferente, é até um elogio. Pra mim é um elogio. Saber que a gente faz a diferença. E não é só fazer a diferença, mas existe a presença do Espírito Santo em nós que nos faz diferente. Mas o que os cristãos tinham e como eles eram vistos antigamente. Aí a gente vai abrir em Atos 4:33, porque a gente vai precisar entender que esse povo não tinha falta de nada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos 4:33. Amém? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Amém? Então a gente entende que era um povo tão abençoado que não tinha falta de nada.
Era um povo que, assim, não tinha preocupação se o dinheiro ia render pro mês que vem, se a gente ia conseguir pagar os boletos. Era um povo que vivia pra obra. Servia, entendia o quão poderoso é o Deus que servimos, que não tinham medo. Não pensavam como é que ia ser o dia de amanhã. E a palavra de Deus nos fala mesmo. Fala para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Não nos preocuparmos com o que vamos vestir, o que vamos comer, onde vamos dormir, porque o Senhor proverá. Mas às vezes a gente esquece dessa confiança. E a gente precisa também resgatar essa identidade do povo que não tinha falta de nada, mas que confiava em Deus acima de tudo. A gente precisa resgatar essa confiança. Outro ponto que o Senhor me levou a lembrar tá em Atos 14, 8. Tá bem? Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em formas de homem. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo, deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram suas roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca deixou sem evidências da sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, também alimento e um coração alegre. O que aqueles apóstolos precisaram fazer na época era deixar claro que eles eram simples homens, como eu e você. Que aquilo que eles faziam era tudo para ele, para a glória dele. E às vezes a gente esquece que o Senhor tem poder para agir e poder para agir através de nós. A palavra dele fala que ele nos enche de poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e curar os enfermos. E às vezes a gente teme colocar a mão sobre uma pessoa, dizer doente e orar para que ela seja curada. Mas a gente fala que a gente é filho de Deus e a gente está esquecendo disso. Amém? Aí um ponto que o Senhor me trouxe era justamente esse. Eu pesquisei sobre a palavra menosprezar, porque o Senhor falava isso no meu coração. Porque hoje em dia, poucos acreditam no próprio chamado e nos propósitos que Deus tem para ela. As pessoas desacreditam. Mas será que Deus tem isso para mim? Mas é muita coisa. Ou alguém, por exemplo, que se envolve em missões, é realmente um chamado incrível, mas exige muita coragem. E às vezes a gente fica abalado, mas será? E aí o Senhor colocou no meu coração a palavra menosprezar. E aí eu fui procurar o significado que diz assim: diminuir o valor e a qualidade. E às vezes a pessoa fala assim: não é que eu me menosprezo, é que eu sou humilde. Mas aí quando você vai pesquisar, o significado de humildade diz assim: virtude caracterizado pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Então não significa que você precisa se diminuir, você entende que você é limitado. Assim como os apóstolos precisaram mostrar para o povo que eles eram apenas homens, assim somos eu e você. Mas não é desacreditar. Se o Senhor te criou com potencial, Ele sabe que você tem o potencial de ir muito mais além do que você tem ido, muito mais além das oportunidades que a gente diz ter aproveitado. Então Ele sabe a diferença, a gente precisa saber diferenciar.
Agora a gente vai para Atos 4:31, porque o Senhor também trouxe a memória sobre houve um tempo de louvor e adoração em que o chão tremia. Amém? Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Você vê que maravilha? Eu já ouvi isso várias vezes sobre... Vocês não, a gente 4 horas aqui adorando, pra gente é pouco, para as pessoas que não tem nada, não tem nenhuma igreja direito, eles adoram bem mais que nós. E é verdade. Imagine um tempo, um momento onde a gente ora e o chão começa a tremer, onde todas as pessoas que estão nessa igreja são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas começam a ser batizadas em língua. Aqueles que não falavam ali em línguas voltam a falar. Aqueles que pararam de profetizar voltam a profetizar. Nós somos o mesmo povo, o povo escolhido. A palavra de Deus nos relata que nós faríamos obras maiores e melhores do que essa. Mas será que nós temos feito? Eu fico indignada. Porque quando a gente vê isso, quando o Senhor nos traz à memória a nossa identidade e as pessoas que Ele nos criou para sermos, e os tempos de hoje que existem que a gente faça muito mais do que a gente está fazendo e a gente está paralisado. A gente precisa entender o porquê. Amém? E aí, o livro ele é muito interessante, né? Porque ele relata sobre muitas coisas. Mas eu coloquei aqui, precisamos lembrar que Deus acredita em nós. Nosso Criador acredita em nós. E a gente precisa começar a declarar: não terá poder sobre nós. O que isso quer dizer? Que essa criptonita que tem nos paralisado, que tudo isso que tem feito com que o povo de Deus não faça o que deveria fazer, não vá onde tem que ir, tenha medo, receio, fique paralisado ou preso a outras coisas. A gente precisa começar a declarar com toda a convicção e fé: não terá mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre o povo de Deus. Se Ele nos faz livre, porque há uma coisa nos paralisando. Se Ele deposita toda a fé e credibilidade que Ele tem, porque primeiro que Ele é o nosso Criador, depois que Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama infinitamente. Então se Ele acredita em nós, por que nós vamos estar paralisados? Precisamos todo dia declarar com fé que não terá poder sobre nós. E eu precisei entender isso porque assim, o super-homem, com a visão raio laser, a super força, quando ele é exposto à criptonita, ele fica fraco, né? Desfalece. Como o livro mesmo relata, que ele pode até morrer se exposto há muito tempo à criptonita. Mas por que a gente precisa entender a nossa natureza divina? E não como os super apóstolos, né, super crentes, nada disso. Por que a gente precisa entender? Porque o super-homem, ele pode não se levantar quando exposto à criptonita. Mas nós somos o povo de Deus, nós nos levantamos. Não importa. Não importa quanto tempo estamos expostos, não importa quanto tempo estamos paralisados, não importa. O Senhor, Ele acredita em mim e em você. Ele acredita no povo dele. Ele acredita na nossa capacidade. Ele depositou em nós poder e autoridade. Então não é só declarar que não terá poder sobre nós. Verdadeiramente não terá. Quando a gente começar a declarar isso todos os dias, quando a gente começar a romper barreiras, quando a gente começar a ir onde nós precisamos ir, a gente vai verdadeiramente viver isso. Não tem mais poder sobre o povo de Deus. Não paralisa mais o povo de Deus. Amém? E aí a gente vai descobrir sobre a nossa criptonita, amém? A gente vai ler Êxodo 32, a partir do 1. Êxodo 32, a partir do 1. Glória a Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim.
Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os deuses que tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram o ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os deuses que tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. E aí, estudando sobre isso, eu achei uma história que eu achei bem interessante. Que era assim, era uma mulher, um homem chegava em casa e encontrava sua esposa toda arrumada. E ele pensou: oxa, vamos sair hoje, né? Vamos aproveitar a noite, vai acontecer alguma coisa. E aí, ele falou assim: pra onde a gente vai hoje? Ela falou assim: pra lugar nenhum. Eu tô indo sair com um ex. Aí ele falou assim: mas como assim? A gente é casado. Você vai sair com um ex? Você vai sair com um ex-namorado? Ela falou assim: ué, a gente é casado, mas eu não sou exclusiva sua. A gente é casado, mas eu não pertenço somente a você. Eu ainda tenho os meus outros relacionamentos. E o que isso me fez entender? A palavra de Deus nos coloca como noivas de Cristo. Nós temos uma aliança com Ele. Mas será que nós temos agido como noiva? Será? Lógico que assim, é uma história fictícia. A gente nunca que casaria com uma pessoa dessa. Nunca casaria com uma pessoa que tem outros relacionamentos. Porque casamento exige fidelidade, né? Casamento, você entende que você tem uma aliança de exclusividade. Nós somos povo exclusivo e escolhido de quem? Dele. Será que a nossa criptonita não tem sido aquilo que o povo fez? Será que nós não temos, por causa dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, será que a nossa criptonita não tem sido a desobediência? O fato de que colocamos coisas no lugar de Deus? Porque assim, quando Deus fala na palavra sobre o povo de Israel, que é um povo adúltero, ele se refere à idolatria. Ele falou que o povo era adúltero, que ele ia castigar o povo adúltero, mas o adultério na palavra de Deus significa idolatria. E quando entramos no âmbito da idolatria, então esquecemos dos primeiros princípios, que é amar a Deus e obedecer somente a Ele. E é verdade. Quando a gente começa a adorar outras coisas, quando a gente começa a querer ansiar por outras coisas, às vezes a gente esquece de colocar Deus na frente. Ele é o primeiro, o último, no início, no meio e no fim de todas as coisas da nossa vida. Não tem exceção. O que o povo fez era começar a colocar exceção. Isso pode, isso não tem nada a ver. Talvez se eu fizer do meu jeito, talvez seja mais rápido. Os anseios fizeram com que o povo traíssem a Deus. Aí a gente vai em Oséias 1:2. Glória a Deus. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao se afastar do Senhor. É uma palavra forte. É um versículo muito forte. É muito pesado isso, porque o Senhor, Ele... Assim como no primeiro versículo que a gente leu, que fala sobre nós termos uma natureza divina e o Senhor ter para nossas vidas
promessas infinitas. É muito forte você ver isso, ler esse tipo de coisa. A gente vai agora para 1 Samuel 15, 22 e 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça como lhe parecer melhor. 22 e 23. Glória a Deus. Está no 23, hein? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. É 22 e 23. 15, 22 e 23. 15, 22 e 23. Glória a Deus. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? A obediência é o melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura e carneiros. E quando a gente pensar, então, em sacrifício, a gente precisa entender isso. O Senhor, Ele quer o básico de nós. Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa devoção. Ele quer a nossa completa entrega. Nós precisamos entender que somos unicamente de Deus. Não há nada que pode substituir isso. Não tem exceção. Não tem um meio termo. Nós somos dele. Nós somos criados por Ele, para Ele. E tudo o que fazemos é para a honra e glória de Deus. Agora a gente vai em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Glória a Deus. Esse é um dos maiores exemplos de obediência. De obediência, de amor, de temor. Porque o tão sonhado filho ia virar sacrifício. E independente da dor, e mesmo em meio à dor, e mesmo ao grande desafio, Abraão, ele se colocou à disposição de Deus e disse: eu vou fazer. E isso tem a criptonita da desobediência e do fato de que não temos colocado Deus acima de tudo, tem roubado o povo de Deus. Porque às vezes nós nos negamos a entregar tudo a Ele. Às vezes nós queremos viver a só alguns versículos da Bíblia.
A gente escolhe as palavras de bênção, a gente escolhe as promessas, mas as palavras de disciplina e de exortação, o que nós temos feito? Será que verdadeiramente tem enraizado no nosso coração? Será que verdadeiramente tem feito parte da nossa vida a gente começar a organizar tudo conforme a vontade do Pai? E aí, mais à frente do estudo, um questionamento foi: mas qual é a raiz do adultério ou da desobediência? O desejo ou a cobiça. A cobiça é o desejo por algo que é supostamente bom. Aí a gente vai em Colossenses 3:5. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Amém? Então nós entendemos o princípio de tudo. A criptonita do povo de Deus, na atualidade, tem sido a desobediência. E o Senhor fala muito isso para mim, muito, sobre exceção. A gente começa a abrir exceção onde não tem exceção. A gente começa a falar assim: não, Deus pode mexer aqui, mas não pode mexer aqui. Aí a gente ora pedindo uma coisa, mas o nosso coração diz algo completamente diferente. E o Senhor conhece. Não tem como a gente escapar. Mas a gente tem a chave para destruir a criptonita. Nós temos a chave, e o Senhor falou. A chave é o contentamento. Por que o povo colocou algo no lugar de Deus? Porque às vezes a gente coloca algo no lugar de Deus. A gente anseia tanto por algo e a gente substitui, a gente age na desobediência, na ansiedade, no medo. Tem tanta coisa que vem hoje em dia. A gente sabe, o mal do século tem várias coisas aí que tem destruído o povo, que tem, sabe, acabado com as pessoas, deixado fraca, deixado descontente, paralisado. É o contentamento a chave para destruir tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Eu fui pesquisar sobre essa palavra, que é maravilhosa. E no dicionário ela significa estado de quem está satisfeito e contente. E na palavra de Deus ela diz: é estar e viver satisfeito em Cristo e com Cristo. A gente vai em Filipenses 4, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4. Aleluia. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo tudo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Jesus Cristo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre preocuparão comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Amém? É
maravilhoso esse versículo. Pois a essência de tudo aquilo que nós precisamos para paralisar, para destruir tudo que tem paralisado o povo de Deus, está na palavra de Deus. Quando o pastor Adarcio, ele mandou uma sinopse, né, do livro, etc., e como tema, e aí lá embaixo ele escreveu assim: orar para que o Senhor identifique as fraquezas e como destruí-las. E toda vez que eu penso nisso, eu só consigo achar uma resposta. Eu olho para aquilo ali. Eu olho para minha Bíblia. Olha para a sua Bíblia que você vai ter resposta de todas as coisas que vão destruir tudo aquilo que tem te enfraquecido, tudo aquilo que tem te moldado a não fazer a vontade de Deus, tem te moldado de outra forma, porque ali tá tudo aquilo que a gente precisa aprender, tá toda a sabedoria, tá todo o conhecimento, tá todo o poder e autoridade, e às vezes a gente vai se encontrar em 1001 situações falando assim: Deus, eu não sei como orar, ou a gente vai se colocar em uma posição onde: Deus, eu não sei o que tem me paralisado. E se você se colocar diante de Deus e perguntando: me mostra, a palavra de Deus mostra. Como eu posso enfrentar? A palavra de Deus revela. Será que eu vou conseguir? Quando surgir a dúvida, a resposta está ali. Está no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não nos criou à toa. O super-homem, ele pode ter a fraqueza nele, ele pode sofrer com a criptonita, mas nós não. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade. Começa a declarar todos os dias: eu sou filho de Deus. Mas o que isso quer dizer? Significa que tudo aquilo que tem paralisado a minha vida, que tem tirado o meu foco, que tem tudo aquilo que tem me feito ficar perdido, viver perdido, andar perdido, isso significa também andar sem propósito e não cumprir os chamados que o Senhor tem para nossa vida. Nós vamos começar a declarar: não tem mais poder sobre mim. Acordar todos os dias declarando: não tem mais poder sobre mim. Eu não sei o que te paralisa, eu sei o que me paralisa. O Senhor mostrou o que paralisa o povo de Deus, mas você sabe intimamente aquilo que te paralisa. É começar a se levantar todos os dias e entender que Deus nos fez grandes, Deus nos fez fortes. Não é pela sua força. Isso a gente precisa entender todos os dias. Não é pela minha força, não é do meu jeito, não é do jeito que eu vou falar, não é pelo jeito como eu vou fazer as coisas, não é. É do jeito de Deus. A essência é essa, é o contentamento, é estar contente com Cristo em toda e qualquer situação. É estar contente com Ele, quer esteja bem, quer não esteja bem, quer as coisas estejam indo certo, quer esteja andando errado, não importa. A chave para começar a viver milagres e romper barreiras é a gente se contentar em Cristo. É a gente começar a pensar nas coisas do alto. E o que isso quer dizer? Não é só pensar nas promessas que Ele tem para a nossa vida, mas pensar como Ele, pensar com a mente dEle. É literalmente fazer aquela pergunta: o que Jesus faria? Mas em todos os momentos do nosso dia. O que Jesus faria? Como Ele reagiria? Como Ele batalharia contra isso? Nós temos as armas. Está na hora do povo de Deus começar a romper e destruir a criptonita. Da desobediência, das exceções, dos medos, dos pesares, da ansiedade, das dores. O nosso Deus, Ele falou com o pastor Adarcio naquele versículo, fala justamente sobre: eu o sustentarei. E a gente louvou que nós somos a noiva e Ele é o leão que ruge. Então o que a gente precisa temer? Qual é o medo? Porque isso ainda tem nos paralisado. Que nós venhamos sair daqui hoje determinados. Verdadeiramente determinados. Não é simplesmente falar assim: eu ouvi a palavra, que bonitinho, e amanhã a gente esquecer tudo. Se for preciso que a gente volte nessa live e a gente assista ela todinha, completa, que a gente ouça todo o louvor, porque às vezes a gente canta e não ouve nem o que a gente está cantando, porque o que a gente está cantando é uma oração, tem poder, chega em todo e qualquer lugar. Então que a gente volte a todos os dias acordar determinado, que a gente saia daqui determinado. Porque o Senhor, Ele não é uma série de ministrações, não é por nada. Ele quer um povo transformado. Ele quer um povo que comece a romper barreiras. Ele quer um povo que saia da paralisia. Ele quer um povo que saia do comodismo, que saia da mesmice.
é o tempo é agora. Quando a gente olha para as coisas lá fora, a gente precisa despertar. O mal tem se levantado, mas ele não vai prevalecer. E vai ser como? Através da vida do irmão também, mas vai ser através da minha e da sua vida. Onde a gente for, honrar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Ele em todos os lugares, ser exemplo onde a gente for, ser verdadeiramente um cristão, destruir a essência, as exceções da desobediência ou de colocar qualquer coisa no lugar de Deus e viver no contentamento, mas viver com plenitude. A palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós, quando Ele criou eu e você, Ele criou com uma história, começo, meio e fim, com todos os processos que Ele sabia que eu e você íamos passar. Ele sabia que a gente ia sofrer. Mas no final de toda a nossa história tem vitorioso. Vitoriosa. Mas o que nós temos feito? Não é vitoriosa porque a gente acordou, que maravilha, a gente venceu todas as coisas. Não, isso é quando a gente chegar no céu. Agora, e agora, não só quando a gente chegar no céu que a gente vai tomar a identidade de filhos de Deus, é agora. Então a gente precisa tomar essa posição. Eu sou filho de Deus, o que eu vou fazer a respeito? Porque olha como o mundo está, olha como as coisas estão. A gente não pode simplesmente se conformar. Que a gente venha sair daqui primeiramente inconformado com nós mesmos. Assim como eu estava estudando essa palavra e eu fico inconformada comigo mesma. Que a gente saia daqui inconformado, mas inconformado a ponto de fazer alguma coisa a respeito. E não simplesmente ouvir essa palavra e deixar com que ela vá embora. Mas verdadeiramente lutar para ser um povo como aquele de antigamente. Que não tinha falta de nada, que quando terminava de orar, o chão tremia, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, havia salvação nos 4 cantos da terra, o evangelho era pregado corajosamente a todos. É assim que nós temos que ser conhecidos. Vamos destruir hoje a criptonita da desobediência, do medo, tudo aquilo que tem nos paralisado. Declare comigo: não tem mais poder sobre mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. O Senhor tem falado conosco. O Senhor está ministrando no nosso coração e agora perguntando o que nós vamos fazer a respeito. Você ouviu essa palavra, você sabe o que te paralisa, você se conhece, o que nós vamos fazer a respeito. Ore aí no seu lugar, para que todo esse mal seja destruído. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, mas não é em vão. Nós não estamos aqui por estar, nós não estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque queremos dedicar o nosso tempo e obediência ao Senhor. Paizinho, nós conhecemos o que tem nos paralisado, nós conhecemos o que tem nos tirado o foco, nós conhecemos o que tem nos deixado perdidos, mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa para quebrar e destruir qualquer coisa. É difícil, Senhor, o Senhor sabe. Nós somos seres humanos, mas o Senhor hoje resgatou a nossa identidade. Identidade de filhos de Deus. Nos fortalece, Senhor. Nos enche de coragem, nos enche de determinação. E não uma determinação, Senhor, que vai se esvair daqui a alguns dias. Não, uma determinação que hoje nós faremos diferente. Que a partir de hoje, quando chegarmos nas nossas casas, nós começaremos a fazer diferente. Que quando mexermos no celular, nas redes sociais, nós começaremos a fazer o que é diferente. Nós faremos a diferença. Nós somos conhecidos como filhos de Deus. E não somente por falar, Senhor, mas é porque a identidade que o Senhor determinou em nós, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para levantar, Senhor, nos levantar como povo escolhido e exclusivo que obedece a Tua palavra e que vai viver, Senhor, os propósitos e chamados poderosos que o Senhor tem para nossa vida. E veremos que mais nada, nem ninguém, nenhum mal, Senhor, terá poder de nos paralisar.
Que em nome de Jesus, nós, Senhor, venhamos viver verdadeiramente a Tua palavra. Em conformidade disso, Senhor, nós venhamos viver as promessas que o Senhor tem para nós. Que nós todos os dias venhamos viver o contentamento. Que nós não venhamos nos perder pela ansiedade, pelos medos, ou se ou quando aquele pedido vai chegar, aquele milagre vai acontecer. Não, Senhor, a Tua graça nos basta. O Senhor nos basta, o Senhor é a essência, o Senhor é aquilo que precisamos todos os dias. E assim nós vamos declarar quando dobrarmos os nossos joelhos: Senhor é tudo aquilo que precisamos. Assim nós vamos declarar quando chegamos em qualquer lugar: o Senhor é tudo aquilo que precisamos e mais nada. E se o Senhor achar graça em nós, então nós viveremos o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha ver um povo se levantar, eu me levantar, a Tua igreja se levantar corajosamente para lutar contra tudo isso que tem nos roubado, enfrentar isso. E, Senhor, é viver e fazer obras maiores do que estas. Em nome de Jesus, Senhor.